Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão sobre felicidade inspirada no filme A Noiva Cadáver. Gostou desse tema? Então já se inscreve aqui no canal que em breve terão outros vídeos iguais a este. O vídeo de hoje não terá spoilers, então pode ficar tranquilo que tudo que eu disser aqui estará na sinopse do filme ou acontecerá nos primeiros minutos. A família de Victor, que é o protagonista da história de hoje, apesar de serem ricos em ascensão, não estão felizes, porque embora eles tenham dinheiro, eles não possuem título de nobreza. Então, eles resolvem fazer um casamento arranjado entre Victor, o filho deles, e Vitória. A família de Vitória, por outro lado, possuem o título de nobreza, mas estão falidos. Portanto, também não estão felizes. E vocês já perceberam que, assim como a família do Victor e da Vitória, às vezes a gente imagina que a nossa felicidade ela vai estar no futuro, como se o futuro, de certa forma, fosse sempre melhor do que o presente. Eu não aguento mais a minha faculdade, quando eu conseguir um emprego, aí sim vai ser bom. Consegue o emprego. O meu emprego não tá bom. Quando eu conseguir a minha pós-graduação, eu vou conseguir a minha promoção. Aí sim, consegue a pós-graduação, consegue a promoção. Esse cargo da gerência não é bom. Bom mesmo vai ser quando eu for o diretor dessa empresa. Aí sim eu vou ser feliz. E isso se aplica a outros campos da vida também. Quando eu trocar o meu carro, quando eu comprar a minha casa, quando eu for morar sozinho, aí eu serei feliz. Uma das coisas que me chama a atenção nessa animação é que toda a representação da cidade, os moradores, o cenário, é sempre cinza. É tudo apático, como se todos que morassem ali fossem pessoas infelizes. E o próprio Victor, ele tem uma aparência fúnebre. E dando continuidade aqui à história, a vida do Victor muda totalmente quando, sem querer, ele conhece Emily, que é a noiva cadáver. Em outras palavras, a vida dele muda totalmente quando ele se vê diante da morte. E esta é a chave de interpretação que eu quero propor na reflexão de hoje. A partir de agora, quando eu falar de Victor, o Victor será a nossa representação. E Emily, a noiva cadáver, será literalmente a morte. É bem comum a gente ouvir histórias de pessoas que mudaram totalmente a maneira de pensar ou o estilo de vida depois que passaram por uma situação de quase morte. Mas será que é necessário a gente passar por uma situação tão grave quanto a essa para aprendermos a dar valor ao que somos e ao que temos hoje? O ideal seria que não. Bom seria se conseguíssemos ser completos e gratos da forma que somos agora. Porém, isso não quer dizer que devemos ser acomodados ou que não podemos almejar riquezas, mas que isso seja uma consequência da nossa vida. Porque não são os bens materiais que nos fazem mal ou que nos influenciam de forma negativa, mas é o uso ou a importância exagerada que damos a eles. Eu vou ler um trechinho deste livro aqui, Dhammapada, que é um livro budista. Eu não sou budista, mas eu acredito que, independentemente da sua religião, as coisas que estão escritas aqui, elas valem para todo mundo. O versículo 48 diz o seguinte: aquele que, ávido de desejos, colhe as flores das paixões, é surpreendido pela morte, antes mesmo da saciedade. Ou seja, os desejos se multiplicam e geram vícios, e você morrerá antes mesmo de conseguir saciar tudo aquilo que ele pode te oferecer. E logo abaixo no versículo 49 diz o seguinte: que o sábio viva em sua aldeia, assim como a abelha recolhe o néctar sem prejudicar a cor e o perfume da flor. Em outras palavras, que a gente saiba consumir sem exageros. E eu quero reforçar que a gente pode sempre buscar por melhores condições de vida e que a gente pode correr atrás dos nossos prazeres, sejam eles materiais ou carnais. Este não é o problema. A gente só não pode ser refém deles para sermos felizes. E eu espero que possamos aprender a não diminuir a nossa atual situação, porque um dia a gente sonhou em ter o que a gente tem hoje. Lembra quando você andava de ônibus e que você sonhava em ter um carro? Pois então, agora você tem um carro. E você pode trocar de carro um dia, mas seja grato ao carro que você tem agora. É disso que eu estou falando. E voltando ao filme,
O Victor, quando se vê diante da morte, ele muda totalmente. Ele se torna uma pessoa mais corajosa, mais determinada, faz escolhas mais conscientes e abre mão do seu egoísmo em prol do outro. Porque uma vida egoísta é uma vida infeliz. Não se pode ser feliz esperando o mal do outro. E um outro detalhe que chama atenção no filme é a representação do mundo dos mortos, que é o submundo. Lá os mortos estão sempre bebendo, se divertindo, tudo é colorido, mas mesmo assim, Emily, que vive no mundo dos mortos, não está feliz, porque ela espera o dia do seu casamento. E ela acha que ela só vai ser feliz quando se casar, que inclusive é o mesmo sonho da Vitória. Então, neste contexto, a gente percebe que nessa história, tanto para os personagens que estão vivos, quanto para os personagens que estão mortos, a felicidade está sempre um passo à frente. É como se a felicidade ela fosse algo que de fato a gente pudesse alcançar. E como se diz nos contos de fada, sermos felizes para sempre. E obviamente, isso é uma ilusão, porque não existe felicidade que dure para sempre, assim como não há dor que nunca passe. E quando eu digo dor que nunca passe, eu não me refiro a esquecer, mas sim de não lembrar com tanta mágoa, rancor, ressentimento. E eu sei que é clichê, mas de fato a felicidade ela está presente naqueles pequenos momentos da sua vida. Igual quando a gente está cuidando de alguém que está doente e a gente dorme mal, às vezes nem se alimenta direito, mas quando você vê que a outra pessoa se recuperou, aquilo te faz feliz, porque afinal de contas você cumpriu o seu propósito. E o nosso propósito de natureza humana é encontrar em nós os nossos potenciais de valores e de virtudes. Eu vou dar um exemplo. As plantas, elas se realizam, ou seja, elas são felizes fazendo fotossíntese. E elas não fazem isso por nós. Elas fazem porque é da natureza delas fazer. O que nos diferencia das plantas é que elas não podem escolher seguir ou não a natureza que lhe foi dada, mas nós podemos escolher. E quando optamos por nos aproximar dessa natureza humana, que é este ideal humano constituído de valores e virtudes, a gente evolui como pessoa e automaticamente somos mais felizes. E o ideal humano consiste mais em ser do que ter. Talvez o que precisamos aprender a fazer, assim como o Victor fez, é aceitar que a morte virá e que a gente não deve tomá-la como inimiga, invocá-la e muito menos antecipá-la, mas passar a ver a morte como um lembrete que essa vida é finita e que, portanto, devemos aprender a valorizar cada momento, seja ele triste ou feliz. Porque afinal, só sabemos que estamos felizes porque em algum momento da vida vivenciamos a tristeza. E deste contraste, compreender que o hoje é o resultado do ontem e que se eu quero ser feliz amanhã, eu preciso construir a minha felicidade agora, neste exato momento. Não dá para ser feliz só no final de semana. E se você chegou até aqui, essa história fez algum sentido para você, deixa aqui o seu like e comente aqui embaixo alguma situação de felicidade ou se você se considera uma pessoa feliz e compartilhe com quem você quer ver feliz. Um grande beijo e até a próxima!